Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 4. Assim falou Yahvé: por 3 crimes de Judá, e por 4 não o revogarei, porque desprezaram a lei de Yahvé e não guardaram os seus decretos. Suas mentiras os seduziram, aquelas atrás das quais os seus pais correram. É muito forte o que o Senhor traz para mim e para você, meu irmão e minha irmã, meditarmos neste dia. O que o Senhor ministra muito forte no meu coração é a respeito de uma correção que Ele está trazendo até você e a mim também. Por quê? Não podemos ficar numa mornidão, sendo um pouquinho de Deus e sendo do mundo. Hoje sou de Deus, hoje sou do mundo. Com Deus não se brinca, meu irmão e minha irmã. Ou somos todo dele, ou somos do mundo. Por isso a palavra nos traz muito forte. Ou tu é quente, ou tu é frio. Porque se for morno, eu te vomitarei. Hoje o Senhor está trazendo uma grande correção. Por isso traz aqui, né? E ainda de uma forma muito dura. Assim falou Yahvé, assim fala Deus, por 3 crimes de Judá, mas por 1/4, se tiver 1/4 crime aí, não o revogarei. Assim sou eu e você, meu irmão e minha irmã. Se nós não observarmos as leis do Senhor, seremos aqui deixados, né, à mercê de nossos pecados, se a gente não se deixar corrigir. Ou seja, ou tomamos uma firme decisão de seguir a Deus, seguir a nosso Senhor Jesus, seguir as instruções do Espírito Santo e pedir sempre a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, ou aqui seremos deixados e pagaremos pelos nossos pecados. Mas nada acontece a nós sem antes Deus nos advertir. E é isso que Ele está trazendo neste momento. Ele está nos advertindo, está nos corrigindo, mas compete a mim e a você aceitar ou não. Por quê? Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, nos traz: meu filho, não desprezes a disciplina de Yahvé, nem te canses com a sua exortação, porque Yahvé repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. Não é a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, que a gente caia em pecado. Ele nos adverte porque nos ama. E a vontade dele é que tenhamos aqui a salvação. É a vontade do Senhor que todos nós sejamos salvos, que todos nós habitemos nos reinos do céu com Ele. A nossa morada que está prontinha, esperando por nós. Mas o que vai determinar é a nossa decisão. Você sabe muito bem que vem aqui numa caminhada inconstante. E Deus não se agrada de pessoas inconstantes. Por quê? Ficam brincando. Com Deus não se brinca, meu irmão e minha irmã. Cada vez que ficamos brincando com Deus, achando que estamos fazendo as coisas certas, provocamos a sua ira. E ninguém está preparado para suportar a ira de Deus. Por isso, Ele aqui nos repreende, quer nos corrigir e nos alerta. Quando estamos caminhando com o Senhor, quando tem algum motivo de pecado que está ali diante de nós, que possivelmente se a gente não se deixar corrigir pelo Senhor, a gente vai cair, Ele nos alerta. E já nos traz aqui, ó, tem uma situação ali. Foge, sai dali, desvia o caminho, observa os mandamentos, observa os meus preceitos,
tenha temor a mim, tenha obediência. Se a gente fizer isso, a gente não cai. Mas se a gente continuar aqui brincando, pagaremos um alto preço. E ninguém, sem exceção, está preparado para as consequências do pecado. Possivelmente você já até pagou um alto preço, mas nada se compara ainda com a ira que Deus pode trazer até mim e até você. Que não cheguemos aqui, meu irmão e minha irmã, a esse ponto. Que a gente, neste dia, aceite a correção de Deus. Olhe atentamente para nós, para nossas atitudes e por aquilo que estamos trocando Deus, tirando Deus do centro e brincando. Um dia sou de Deus, outro dia do mundo. Não podemos ser assim. A visualização que o Senhor me dá é de aqui. Apenas 2 caminhos para seguir. Está diante de você um caminho da mentira ou o caminho da verdade. Se você quiser o caminho da mentira, é só continuar como está. Mas se prepare, porque o Senhor é justo. Deus é justo. Aquilo que a gente escolhe, Ele permite. Mas tenha certeza. Se prepare para as consequências. Então escolhemos, meu irmão, aqui que a gente escolhe nesse dia o caminho da verdade. Pois propriamente o Senhor nos traz pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ainda você fica preso em situações? Porque ainda não se decidiu por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, né? Se não se decidiu em se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando você tomar essa firme decisão, conhecereis a verdade e a verdade te libertará de todas essas situações a qual você ainda vem se aprisionando, meu irmão e minha irmã. Que a gente hoje dê atenção total à palavra do Senhor e paremos de nos deixar ser seduzidos aqui, ó, e não guardar os seus decretos. Suas mentiras os seduziram. Quando a gente não segue o caminho da verdade, o caminho do Senhor, a gente ainda se deixa ser seduzido por mentiras. Hoje o Senhor fala muito forte ao coração de muitos irmãos e muitas irmãs que estão nessa inconstância, mas o Senhor está olhando atentamente. Qual é o seu desejo? Qual é o seu anseio? Você sabe que muito bem que dentro de você, meu irmão e minha irmã, tem um incômodo de mudança de vida, de ser todo de Deus. E por que não é? Você tem que fazer uma releitura neste dia das coisas que ainda te roubam de Deus. Tipo, for baladas, aqui homens, mulheres, situações, festinhas. Você tem que se decidir, meu irmão e minha irmã. Não podemos mais ficar inconstantes. Propriamente a palavra nos traz, né? Por 3 crimes de Judá. Já tem muito pecado aí. E por 4 não revogarei. Ou seja, não é vontade de Deus que a gente caia no pecado e muitas vezes morra no pecado. Não é vontade dele em hipótese alguma. A vontade dele é que todos nós, sem exceção, sejamos salvos. Mas para isso, precisamos obedecer. Renunciar a nós mesmos, que é a parte mais difícil. Tomar a nossa cruz e o segui-lo, em obediência. E seguir em obediência, tem dias que a cruz irá pesar muito, mas muito mesmo. Você irá seguir em meio a choros, em meio a dor, mas tenha certeza que o Senhor não te deixará ficar pelo caminho. Do mesmo modo que um Simão de Cirene veio ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a carregar a cruz, o Senhor colocará pessoas também para nos ajudar a levar a nossa cruz. Pois precisamos uns dos outros. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Assim falou Deus. E é propriamente para mim e para você. Sigamos em frente com perseverança, crendo firmemente nas promessas que o Senhor faz
para nós todos os dias. Perseverança, meu irmão e minha irmã. É hora de decisão. Tem um caminho diante de ti. Um caminho que leva à perdição, que é o caminho da mentira. Mas um caminho que leva à salvação, que é a verdade. E a verdade tem um nome, Jesus Cristo. Escolha pelo Senhor, sem medo. Não tenha medo de abandonar lugares, se afastar de pessoas, para cumprir a vontade do Senhor. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.